Quem está apoiando quem? Veja de que lado estão os países no conflito Israel versus Hamas. Nova guerra acontece em meio a um novo quadro geopolítico redefinido pelo conflito na Ucrânia. O conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas, que ganhou mais um capítulo sangrento com os recentes ataques, movimenta o complexo de força no xadrez geopolítico do Oriente Médio. A nova guerra chegou em um momento de redefinição da geopolítica mundial, motivada pelo conflito da Ucrânia. E um ataque inesperado no sábado, dia 7, a partir da faixa de Gaza, o Hamas lançou centenas de foguetes contra Israel e invadiu o seu território, matando e sequestrando civis e soldados israelenses, sob a justificativa de se vingar contra a ocupação e bloqueios de Israel. O grupo extremista lançou o histórico conflito em um patamar sem precedentes, tirando proveito da crise doméstica em Israel. Veja os principais atores do conflito e quem apoia quem, diante da nova xadrez geopolítico. Rússia, um dos principais atores mundiais atuais. Em meio à sua própria guerra, a Rússia não condenou diretamente os ataques do Hamas ou a contraofensiva israelense, mas a maioria adversária atual dos Estados Unidos, de quem Israel é aliado, aproveitou para espetar o Washington. Nesta segunda, o Kremlin disse temer o envolvimento de terceiros países no conflito do Oriente Médio e está preocupado com a aproximação de navios de guerra dos Estados Unidos de Israel. Também favorável à criação de um Estado palestino, o Kremlin mantém relações com Hamas, embora também faça com Israel, e não considera o grupo como um grupo terrorista. Moscou é também favorável à criação de um Estado palestino, nos moldes do plano original do Reino Unido de 1948. Ucrânia. Já Kiev jogou claramente ao lado do tabuleiro geopolítico que lhe corresponde atualmente. O presidente ucraniano Zelensky, outro forte aliado dos Estados Unidos e Israel, condenou o que chamou de ataque terrorista e disse que Israel tem todo o direito de se defender. Egito é um dos principais países com maior importância para a relação entre Israel e Gaza. Por conta de sua posição estratégica, o Egito faz fronteira com o sul da faixa de Gaza e controla quem atravessa as fronteiras. O Egito tem um histórico de relação estremecida com Israel, mas foi o primeiro do mundo árabe a assinar um acordo de paz com Israel. Na década de 1970, em 2021, líderes dos países se reuniram pela primeira vez em 40 anos. E nesta segunda-feira, o governo egípcio condenou os ataques e disse esperar que a voz da razão prevaleça. Arábia Saudita, aliada histórica da causa palestina, o governo saudita disse nesta segunda que continuará a apoiar os palestinos e não poupará esforços para restaurar a calma e a estabilidade nos territórios palestinos. Só que recentemente a Arábia Saudita tem ensaiado uma aproximação com Israel, com a intermediação dos Estados Unidos. O governo do país, uma monarquia absoluta e islâmica, vinha dialogando com Tel Aviv para a normalização da relação entre os dois países. O ataque do Hamas é a posterior guerra declarada com Israel deve paralisar esse diálogo. Catar, outro país árabe estratégico para os dois lados. O Catar tenta assumir o papel de mediador. O governo do país também condenou os ataques, mas disse nesta segunda-feira estar mediando uma tentativa de negociação para a libertação de mulheres e crianças dos dois lados. Irã, um dos principais adversários de Israel no atual quadro geopolítico. O Irã não condenou os ataques do Hamas e no domingo, dia 7, afirmou que apoiar a legítima defesa da nação palestina é um comunicado assinado pelo presidente do país. Ebrahim Raisi, que é o subordinado ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei, já que é o país em uma teórica, disse ainda que o regime sionista e os seus apoiadores são responsáveis pela instabilidade na região. Há meses, o governo de Israel vem acusando Teherã de estar financiando o Hamas em uma mega operação em julho na Cisjordânia.
a maior na região, que deixou 12 mortos. O governo israelense alegou estar em busca de armas fornecidas pelo Irã e escondidas em bunker, no campo de refugiados, no local. O Irã é favorável à criação do Estado palestino nos moldes do plano original de 1948. China, outro grande ator no novo jogo de xadrez geopolítico e alinhado à Rússia no conflito da Ucrânia, a China também vem buscando não se envolver diretamente com nenhuma das partes. Nesta segunda-feira, um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês disse que se opõe à violência e aos ataques, sem especificar qual. O caminho certo a seguir é a implementação uma solução de dois lados, disse o porta-voz da pasta Manning. Mas Tel Aviv não gostou da posição em cima do muro de um país que vê como seu amigo. Nas palavras do embaixador de Israel em Pequim, Yuval Hux exigiu uma condenação mais forte ao Hamas por parte do governo chinês. Quando as pessoas estão sendo assassinadas, massacradas na rua, este não é o momento de apelar a uma solução de dois estados, disse. Estados Unidos. O país é maior aliado mundial histórico de Israel e reiterou o apoio ao sócio do Oriente Médio desde o início da nova guerra. No entanto, as avaliações de especialistas e a de que Washington não deve conseguir intervir tanto no conflito. De todas as formas, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenou no domingo, dia 8, que o navio USS Gerald Ford Carnier, o porta-aviões mais moderno da Marinha norte-americana, navegasse em direção ao Mediterrâneo Oriental, onde fica a faixa de Gaza, como uma demonstração de apoio a Israel. Nos últimos anos, a Casa Branca também tem mostrado um certo distanciamento no governo israelense, por conta da diferença ideológica entre os governos do democrata Joe Biden e do premier de Israel, Benjamin, que fez aliança com ultradireitista para formar governo. Líbano, outro adversário histórico de Israel, com quem já travou guerras no passado, o Líbano é também um dos principais atores no conflito. Isso porque, desde o início desta segunda-feira, foguetes vêm sendo disparados do sul do país em direção a Israel, com quem faz fronteira. O Hezbollah, grupo extremista libanês, reivindicou os ataques e disse ter sido um ato de apoio ao Hamas. Mas o governo do Líbano disse não apoiar os ataques, até porque o país, que enfrenta uma de suas piores crises econômicas, não conseguirá arcar com os custos de uma nova guerra. Turquia. O presidente turco Recep Erdogan alertou Israel nesta segunda-feira, dia 9, contra um bombardeio indiscriminado a civis na faixa de Gaza. O bombardear coletiva. Turquia. O presidente turco Recep Erdogan alertou Israel nesta segunda-feira, dia 9, contra um bombardeio indiscriminado aos civis da faixa de Gaza. Bombardear coletiva indiscriminadamente os habitantes de Gaza apenas aumentará o sofrimento e reforçará a espiral da violência na região, disse Erdogan para o presidente israelense Isaac por telefone, segundo um comunicado de presidência turca. O líder turco, que apoia a causa palestina e defende uma solução de dois estados para resolver o conflito israelense e palestino, também pediu que os palestinos parem de perseguir os israelenses. Pedimos ao Israel que pare de bombardear o território palestino e aos palestinos que parem de cercar os israelenses, acrescentou Erdogan em uma declaração retransmitida em Neuer pela televisão. Agora vamos entender um pouco sobre os principais envolvidos nesse conflito. Israel. Israel é um estado judeu criado em 1948 na antiga região da Palestina. A ocupação da área foi feita de forma gradual pelos judeus que estavam espalhados pelo mundo. À medida que a imigração aumentava, foram surgindo os confrontos na área, até então ocupada pela maioria árabe. Atualmente Israel passa por uma grande crise interna em razão da aprovação de uma controversa reforma do judiciário
que tira o poder da Suprema Corte e dá mais poderes ao parlamento controlado pelo governo do primeiro-ministro ultraconservador Benjamin. Nos últimos meses, milhares de pessoas estavam indo às ruas em protesto contra a medida. Faixa de Gaza é um território palestino com 41 km de comprimento e 10 km de largura, que fica localizado entre Israel e o Egito e o Mar Mediterrâneo. A população local tem cerca de 2.300.000 milhares de palestinos, em uma das maiores densidades populacionais do mundo. Cerca de 80% da população de Gaza depende da ajuda internacional, de acordo com organizações das Nações Unidas, a ONU. Aproximadamente 1 milhão de pessoas contam com ajuda alimentar diária. Hamas é um grupo que governa a faixa de Gaza e reivindica um Estado palestino independente. O Hamas jurou ainda destruir Israel e travou várias guerras com o país desde que assumiu o poder em Gaza em 2007. O Hamas é considerado um grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido. Por outro lado, recebe o apoio do Irã, que financia e fornece armas e treinamentos. Cisjordânia é o segundo território palestino bem maior que Gaza. Fica entre Israel e Jordânia, mas é militarmente controlado por Israel, que construiu muralhas em todo o seu redor, controlando o acesso de pessoas. Cerca de 86% da população local, ou 3 milhões de pessoas, são palestinos, segundo dados de 2021 da ONU. No plano inicial da ONU, que partilha da região entre judeus e palestinos, a Cisjordânia faria parte do mundo árabe, mas Israel tomou militarmente a Cisjordânia em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, e montou a região assentamentos judeus considerados ilegais por parte do mundo. E lá que fica Jerusalém, reivindicada como capital tanto por palestinos quanto por israelenses. Valeu galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, sobre quais países estão apoiando qual lado nessa guerra, nesse conflito. E ficamos por aqui. E se puder, deixa o like e se inscreva no canal. Até o próximo.